Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de fevereiro, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, continuação do texto de ontem, Versículos do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Lembremos que ontem ele foi expulso da região dos Gerasenos. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu-lhe com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cacum." Talita cum. O que quer dizer? "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. 2 milagres extraordinários: a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. Recordemos, Jairo era o chefe da sinagoga, judeu, e ele confia em Jesus, tanto que cai aos pés dele e suplica. Jesus, na mesma hora, o atende. Porque ele é o chefe da sinagoga? Não, porque ele era um pai desesperado. Independente das diferenças e divergências entre Jesus e os mestres da lei e os fariseus, ele não tinha problema nenhum, porque ele veio para todos. Lembremos que ele veio para todos aqueles que precisam dele. Ele veio para aqueles que estão doentes, não para os que estão sãos. Ele veio para todos aqueles que abrem o seu coração a ele. Diante de um pedido daquele, como ele poderia negar? Ele não nega, ele vai. 2 coisas chamam a atenção: a fé da mulher e a fé de Jairo. Jairo, como o chefe da sinagoga, poderia achar que Jesus era uma fraude, já que os fariseus e os mestres da lei achavam. Mas não, ele crê em Jesus. Tanto que é por causa da fé dele que a filha dele é ressuscitada. A mulher
impressionante a fé dela. Ela não vai em Jesus, se joga aos pés dele e pede: Senhor, eu quero ser curada. Se tu tens o poder de me curar, me cura. Não. Uma doença que já vinha acompanhando há muitos anos. Imagine o desespero daquela mulher. Diante daquela enfermidade, ela já tinha gastado tudo o que tinha. Ela estava na miséria, porque ela não conseguia se curar daquela doença. Ela só imagina: se eu tocar no manto dele, na roupa dele, eu ficarei curada. É ter muita fé. É extraordinário isso. Porque todos os outros milagres, todas as outras curas, as pessoas suplicam a Jesus. Ela nem abre a boca. Ela simplesmente vai e dá um toquinho nele. A fé dessa mulher é algo extraordinário e impressionante. Se fosse qualquer um de nós iríamos jogar nos pés de Jesus, fazer o maior escândalo para alcançar a cura. Ela não. Ela vai lá e toca. E imediatamente é curada. Ela sente interiormente que é curada. Nos outros textos, acho que de Lucas e de Mateus, fala que o fluxo interrompe. Marcos não fala isso. Ele fala que ela sentiu interiormente ter sido curada. E Jesus percebe, porque o Evangelho diz, uma força saiu dele. Ou seja, todas as vezes que ele realizava curas, ele sentia que a pessoa era curada, porque uma força saía dele. E ele quer saber quem é. É óbvio, né? Até entende a resposta meio indelicada dos discípulos. A multidão inteira te comprime. Como é que vai saber quem te tocou? Tá todo mundo te tocando? Mas só aquela mulher foi curada. Isso que chama a atenção. A fé dela. Quanta gente ali não comprimia Jesus, não tocava em Jesus e não foi curado. Porque ninguém abriu a boca e falou nada. E ele também não sentiu nenhuma força sair dele. Ela tremendo de medo, porque, né? Ela viu o que aconteceu, mas ao mesmo tempo Jesus está perguntando quem é, você imagina. Mas mesmo assim, ela não se abriu de rogada, não. Caiu aos pés dele e falou: Senhor, fui eu. Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. E a delicadeza, né? O carinho de Jesus. Filha, a tua fé te curou. Realmente, ele não fez absolutamente nada. Ele não cuspiu, fez massinha, ele não tocou, ele não falou nada. Simplesmente ela tocou nele e foi curada por causa da fé dela. Vá em paz. E confirmou, fica curada dessa doença. Era o arremate final que faltava. Segundo caso, Jairo. Chama a atenção 3 testemunhas, que são as 3 testemunhas que eu acompanho até o Calvário. Ou melhor, até o Getsemane. Pedro, Tiago e João. Aparecem aqui, aparecem no Monte Tabor, aparecem na Transfiguração e aparecem no Getsemane. 3 momentos importantes, hein? Os 3 discípulos. Sempre eles. Pedro, chama a atenção, André não está, que é irmão dele. Tiago e João. Provavelmente eram os discípulos mais chegados a Jesus. Porque, inclusive, foram os primeiros que ele chamou. Acrescente-se André, né, que era irmão de Pedro, mas eram os discípulos que ele chamou primeiro. Interessante isso. A menina morreu. Então, para que ficar incomodando? Já era mesmo. Não tem mais esperança. A menina simplesmente não está mais entre nós. Aqui vem a fé de Jairo. Não tenhas medo. Eu amo essa frase de Jesus. Ele sempre coloca no momento certo. Basta ter fé. Se Jairo não tivesse fé, ele falou: mestre, tudo bem, não tem problema. Vai na boa, vai em paz. Eu vou fazer o luto pela minha filha. Mas Jairo tinha fé. Tanto que foi atrás de Jesus. Alguém pode dizer: mas ele não tinha nada a perder. Pode até ser. Mas eu creio que Jairo tinha fé.
Entra somente as 3 testemunhas. Jesus manda sair todo mundo, porque nós estamos falando aqui da primeira parte do Evangelho de Marcos, e eu já falei para vocês em outras oportunidades que a primeira parte do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, Jesus não quer ser reconhecido como Messias. Todas as curas ele diz, vai e não fale nada para ninguém. Por quê? Porque ele não quer ser reconhecido como o Messias político da casa de Davi. Ele não veio para reinar nesse mundo. Do capítulo 9 até o 16, que é a segunda parte do Evangelho de Marcos, aí sim ele fala abertamente quem ele é. Ele já não se incomoda mais de falar para as pessoas ficarem caladas. Ele já não se incomoda mais. Mas nos 8 primeiros capítulos, ele vai dizer, vai e não conte nada para ninguém. Ele pega a menina pela mão, e aqui entendam, na linguagem bíblica, alguém que está dormindo está morto, alguém que está de pé está ressuscitado. Ele pega a menina pela mão e fala, Talita, menina, levanta-te. E a menina se levanta. Chama a atenção, mandou dar de comer a menina. Para quê? Para provar que ela estava viva. Quando Jesus aparece ressuscitado, numa das suas aparições, ele pede algo para comer, para provar que era ele mesmo. Para que eles não achassem que aquela menina era um fantasma. Mandou dar de comer. Chama a atenção o fato também de que só ficaram os 3 discípulos e os pais da menina. Ele não queria a plateia. Os discípulos para compreenderem o que estava acontecendo e testemunharem o evento. Os pais da menina, porque os pais da menina. Portanto, queridos irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho baseado na fé. Aquele que tem fé no Senhor alcança a graça. Lembra vocês, Mônica, a mãe de Agostinho, que durante tantos, 20, acho que foram 28 anos, Mônica rezou pela conversão do filho, com fé, com esperança. E depois de 28 anos, Agostinho de Hipona se converte ao catolicismo. Temos que ter fé. Devemos fazer a nossa parte e ter fé de que Deus fará a dele. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.